Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício Nascimento, sou advogado, atuo também com assessoria jurídica. Estamos aqui nesse isolamento social, a maioria das pessoas ficando em casa, porque o coronavírus está aí, infelizmente, nas ruas e as pessoas precisam se cuidar, né? E nesse nosso meio do direito, nosso meio jurídico, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre medidas provisórias trazidas pelo presidente da República. Existe muita novidade aí hoje, né? Decretos de prefeito, decretos de governador, diversas tomadas de decisão por parte do presidente da República que estão afetando nossas vidas. Esse item que eu falei, medida provisória, ele é o quê? É uma medida que o presidente da República, quando resta demonstrado, ou seja, o presidente consegue demonstrar no seu interesse a real urgência e necessidade de uma imposição nova nas questões legais, sem que tenha que passar necessariamente pelo Congresso Nacional de imediato. Ou seja, ele edita, essa norma entra em vigor e só então, posteriormente a isso, com um prazo máximo de 60 dias, o Congresso irá analisar essas questões. Hoje vamos falar um pouco de direito do trabalho. A medida provisória é de número 936/2020. O presidente editou muitas medidas, mas essa gerou um certo burburinho no meio de advocacia trabalhista. Essa medida provisória, ela traz duas importantes novidades. Ela fala de vários temas. Um deles, que está bastante latente aí, é a questão do benefício que as pessoas vão receber, o famoso cartão de R$ 600. Alguns apelidaram de Corona Voucher, mas tudo bem, não vamos falar dele hoje. Nós vamos falar dessa medida provisória nos temas de que a redução proporcional, seria um percentual, que a gente não vai entrar nesses detalhes agora, da jornada de trabalho, ou seja, a pessoa vai trabalhar menos tempo no seu local de trabalho. E também essa redução de jornada vai reduzir o salário. E por outro elemento também dessa medida provisória é a suspensão do contrato de trabalho. Então temos duas coisas aí. A suspensão do contrato de trabalho, e a suspensão é por até 2 meses, 60 dias, podendo ser renovada em virtude da pandemia se prolongar, nós esperamos que não, mas tudo bem. E a redução da jornada de trabalho com a consequente redução do salário. Pois bem, essa questão é bastante controversa pelo quê? O Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, lá com seus 11 ministros, foi provocada. Com o quê? Com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre esses artigos que eu acabei de mencionar. Os artigos que tratam da redução da jornada de trabalho com a consequente redução do salário, bem como o artigo que trata da suspensão temporária do contrato de trabalho, foram questionados. Por quê? No entendimento do partido político que entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal, esses dois artigos eles são inconstitucionais, ou seja, eles possuem um texto que afronta o que está na Constituição. Isso é muito sério. A Constituição Federal é a norma jurídica máxima do nosso país. Nós somos uma república democrática, regidos por uma Constituição cidadã. Então, essa Constituição, segundo o entendimento do partido político que entrou com essa ação, e já adiantando do ministro Ricardo Lewandowski, que concedeu a tutela antecipada, ou seja, essa ação que foi dada entrada no Supremo, ela tinha um viés de, a princípio, suspender os efeitos desses artigos. Porém, indo num segundo momento, o partido que entrou com a ação solicitou que já se desse uma suspensão imediata em medida cautelar. Esse termo cautelar, né, ele é para antecipar os efeitos. Se a pessoa, ou o partido, ou seja lá quem for, que entrou com a ação, consegue demonstrar essa necessidade, o juiz então concede a cautela. E foi o que aconteceu. Então, o que está se discutindo no meio jurídico entre juízes, advogados, o próprio Ministério Público, diversas entidades representativas já se manifestaram contra esse dispositivo. E essas entidades, inclusive, foram citadas na decisão do magistrado ministro Ricardo Lewandowski ao fundamentar a sua medida cautelar de suspensão dos efeitos. Então vamos lá, vamos falar um pouco mais disso aí. Então, no primeiro exemplo, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho, o trabalhador terá o seu contrato suspenso, né, não precisará mais comparecer ao local de trabalho, deverá ficar na sua casa,
Ele não tem um vínculo imediato mais com a empresa ou com seu local de trabalho. Nesse mesmo dispositivo, o presidente da República, o governo federal, dispôs que esse trabalhador terá um subsídio salarial por parte do governo. Ou seja, o salário que a pessoa recebia na empresa passará a ser pago por esse período de 60 dias pelo governo. Tem um porém aí, no teto máximo do seguro-desemprego. Não terá, por exemplo, aquela pessoa que ganha acima do teto do seguro-desemprego, ganha 3, 4, 5 mil reais por mês, vai descer lá para baixo para o teto do seguro-desemprego. Muito bem. Já na questão da redução da jornada de trabalho e consequente redução do salário, funciona também dessa mesma forma. É um pouco óbvio, mas é bom a gente falar. Reduziu sua jornada de trabalho, por exemplo, de 8 horas para 4 horas, reduziu pela metade. O salário também seria reduzido pela metade. Então, tratando em miúdos, foi isso que aconteceu na medida provisória. Só que o que se discute quanto à inconstitucionalidade? Que afronta que esses dispositivos estão fazendo na Constituição? Esses dispositivos, primeiro, vamos falar da suspensão do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho, melhor, o contrato de trabalho em si, ele é constitucionalmente, ou seja, possui previsão na Constituição que deve ser amparado pelo sindicato da categoria. Qualquer categoria de trabalhadores deverá ser amparada quanto a alterações no seu contrato de trabalho para que não seja feito nenhum vício ou nenhum abuso por parte dos empregadores, tendo em vista que o empregado sempre é o elo mais fraco dessa relação. Muito bem. Só que, né, a discussão está aí, a medida provisória não prevê essa participação do sindicato ativa. Ela usa um verbo assim, o sindicato deverá ser comunicado. Não impõe como uma condição. Então, essa é a discussão que está sendo feita na Suprema Corte. Mesma coisa nós falamos quanto à redução do salário e consequente, a partir da redução da jornada de trabalho. Reduzir a jornada de trabalho, reduzir o salário, a Constituição prevê o quê? A irredutibilidade, que palavra difícil. Ou seja, o salário não pode ser reduzido, a não ser por um acordo coletivo de trabalho que preveja isso. Quem é responsável por acordo coletivo de trabalho? Sindicatos. Então, tudo isso girou em volta dos sindicatos. Sabemos que na reforma trabalhista, anteriormente aprovada pelo Congresso Nacional, que alterou a CLT, né, a lei do trabalho em muitos aspectos, a reforma trabalhista previu muitas mudanças. Uma delas foi deixar de ser obrigatório a contribuição sindical. Isso nada tem a ver com o sindicato deixar de atuar em sua categoria. Apesar de ter o trabalhador ficado desobrigado de recolher a sua contribuição sindical anual, não tira a importância do sindicato nas relações de trabalho. Então a discussão ainda será longa, né? Muitos empregadores já fizeram alterações conforme a medida provisória, suspendendo contratos ou reduzindo jornada, porém, agora vai se discutir no Supremo Tribunal Federal essa questão. Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: é muito importante que tenha um bom amparo jurídico na sua empresa. Sabemos que nem todo empresário consegue pagar um advogado, um escritório de advocacia que seja, ter uma assessoria importante. Que seja também com o seu contador, né? Um contabilista também é muito importante nessa relação do empresário com o meio que ele está inserido. Empregados, comércio, fornecedores. A participação do advogado e do contador é fundamental nessas relações. Então, para uma tomada de decisão mais inteligente, podemos dizer assim, nesse efervescer de decisões que estão acontecendo no meio político, devemos ter cautela, porque de repente podemos tomar uma decisão, às vezes, não incorreta, mas precipitada, sendo que muitas normas estão nascendo e já estão sendo alteradas, já estão nascendo e morrendo no segundo ou terceiro dia, e a decisão precipitada que tomamos às vezes é custosa, custa caro desfazer, ou refazer, ou tornar sem efeito, dá muito trabalho.
Então, gente, é isso que eu queria falar com vocês, né, sobre o direito do trabalho, sobre a medida provisória. É muito importante, vou reforçar aqui para vocês não esquecerem. Fiquem atentos quanto a essas mudanças. Não tomem decisão precipitada. Essa gestão de crise, essa gestão de risco não é fácil, eu entendo perfeitamente. Mas é importante que, já que estamos aí, né, sendo mais um empregador, gerando emprego, gerando renda, movimentando a economia, não podemos deixar essas questões nos engolirem e daí por diante ficarmos refém de uma decisão talvez tomada de supetão. Eu espero ter colaborado para vocês com esse vídeo. Vou falar mais com vocês em outros vídeos durante a semana, durante o mês. Essa pandemia não sabemos até quando vai. E estaremos aqui, mesmo que à distância, conversando, tirando dúvidas, tentando ajudar aqueles que de repente ficam, né, um pouco perdidos nesse cenário. Agradeço a vocês, estou por aqui, sejamos fortes. Um abraço.